Olá pessoal, professora Gabriela Bastos. Hoje a gente vai falar brevemente sobre a arquitetura da Escola Paulista. Bom, a Escola Paulista ela vem para o Brasil na década de 60 e ela se desenvolve principalmente, no seu início, em São Paulo. Vamos relembrar então o que seria essa arquitetura brutalista. O movimento brutalista ele está dentro do modernismo lá na Europa pós-Segunda Guerra Mundial. E a gente tem como um grande pensador desse movimento o arquiteto Le Corbusier, o arquiteto franco-suíço Le Corbusier. Quais seriam essas características dessa arquitetura brutalista que vem lá da Europa? Concreto armado aparente. Esse concreto armado aparente, ele não recebe nenhuma maquiagem, Ele não recebe aquilo que a gente tem bastante nas obras, com concreto em alvenaria, que é o quê? Chapisco e reboco. Ele é totalmente aparente, então apresenta todas as imperfeições. Para o Brasil, então, na década de 60, esse brutalismo vai trazer o quê? Ele vai ser caracterizado por um ideal ético do que acontecia na época. E esse brutalismo, essa edificação bruta, essa edificação pesada, ela vem para exemplificar os problemas que o país passava na época, como se fosse uma denúncia de uma realidade, uma população desigual, marcada pela pobreza, violência e também atrasos em referências à cultura, atraso econômico. A gente tem como pensador, como arquiteto pensador para esse movimento, aqui no Brasil, João Batista Villanova Artigas. Se a gente resumir em 5 características essa arquitetura brutalista da Escola Paulista aqui no Brasil, a gente tem concreto aparente, obra com aparência de peso, então ela tem uma definição de caixa fechada nas laterais. E a iluminação, as aberturas são principalmente localizadas no teto, então a gente tem uma iluminação zenital. A gente tem uso de rampas, porque o uso da rampa ele é um uso universal, então ele traz para a gente a falta de obstáculos em acesso. Claro que a gente tem elevador e a gente tem também escadas, mas o uso da rampa fica bem evidente. E se a gente tem esse concreto aparente, essa ideia de caixa, a gente tem uma alta definição estrutural. Nessas 2 obras que eu vou mostrar para vocês agora, fica bem claro essas 5 características. A obra, então, do arquiteto Villanova Artigas é a FAU, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Aqui a gente já consegue observar uma característica muito marcante desse concreto aparente, que é o quê? A marca das formas na concretagem ali, então a gente tem todas essas veias, essas rugas do concreto. A gente também tem essa ideia de caixa pesada e a alta definição estrutural a gente consegue ver através desses pilares invertidos que dão uma certa leveza para aquela caixa que está suspensa. Aqui, nessa segunda foto, fica bem aparente a ideia que eu falei para vocês de rampa, desse acesso universal. E as rampas aqui na FAUSP, elas também são utilizadas como ponto de encontro. Não é somente de circulação, as pessoas utilizam essas rampas para ter esses pontos de encontro. Aqui no centro a gente tem então o Salão Caramelo. O Salão Caramelo ele recebe esse nome por essa tinta de epóxi que a gente tem. Então esses elementos aqui, esse elemento articulador, que é esse grande átrio, ele serve também para convívio, manifestações. E se vocês observarem aqui nessa imagem, a gente tem a presença da iluminação zenital. Essa imagem também fica bem clara essa iluminação zenital. Para finalizar, eu trago para vocês o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, projeto da arquiteta Lina Bobardi. O que a gente consegue ver aqui, então, dessa mesma arquitetura paulista? A gente consegue observar esse concreto aparente, igualmente como eu falei para vocês na FAUSP. A gente tem essa alta definição estrutural dessa caixa suspensa, um vão gigantesco suspenso por essas longarinas. E uma vista superior do MASP. Muita gente pensa que o MASP ele só tem essa parte aqui a nível da Paulista em frente ao Trianon. Não, mas ele tem todo um acervo atrás, nos fundos desse museu. Aqui a gente está no vão do MASP tão famoso. Esse vão do MASP é um elemento também articulador. A gente tem convívio, a gente tem acúmulo de pessoas. Essa aqui é uma feira de antiguidades muito famosa que acontece em São Paulo nos finais de semana. Aqui nesse vão a gente consegue ver igualmente lá na FAUSP essa ideia de concreto aparente, das formas aparecendo. Mais uma foto para vocês.
Aqui, esses grandes longarinas que sustentam essa edificação. Aqui, né, a gente consegue ver elas pintadas de vermelho. Lá no início, onde ela foi executada, não era aceitável essa, né, pintura vermelha pelo momento político que o Brasil passava com o militarismo. Aqui a gente consegue ver então aquela parte dos fundos da Avenida Paulista que eu falei para vocês, onde a gente tem mais exposições, loja, restaurante, e ele vai escalonando no terreno, utilizando esse desnível do terreno. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi só um breve comentário sobre a Escola Paulista. Qualquer dúvidas que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Obrigada e até a próxima.